Temos a satisfação hoje de contarmos com a Loreni Oliveira Neto, que é trabalhadora aqui da Casa Espírita, que vai nos falar bem-aventurados os aflitos, e que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Boa noite a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar nessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, com esse nome, Bem-aventurados os aflitos. E Jesus nos disse o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isto está em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E Jesus ainda continua: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E Jesus ainda completa: mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. Está em São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Essas palavras de Jesus, no primeiro momento, nos causa espanto e até um contrassenso. Como é que poderemos ser felizes se estamos em sofrimento? Mas como toda mensagem de Jesus, nós precisamos compreender as entrelinhas, que é ali que está a sua mensagem. E o Espiritismo nos ajuda bastante a compreender essa passagem de Jesus, quando, entre outros conceitos, o Espiritismo nos fala sobre a reencarnação, a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito. Então o Espiritismo nos diz que nós somos espíritos imortais e que temos como objetivo a nossa perfeição relativa. E para atingirmos essa perfeição relativa, é necessário um conhecimento muito vasto, tanto da área intelectual quanto da área moral. E para que tenhamos todo este conhecimento, é necessário várias e várias existências, várias e várias experiências, para que possamos, então, progredir. Então, nessas nossas várias caminhadas, que são as reencarnações, as nossas várias existências, muitas experiências da vida, da escola, da terra, nós nos saímos bem, acertamos, ponto positivo para nós. Mas existem outras ocasiões, outras tarefas, outras experiências em que nós não nos damos muito bem. Por ignorância, por não conhecermos naquele momento, equivocados, acreditamos que o melhor é fazer determinada situação. E ali, então, acabamos infringindo as leis. Porque como somos filhos de Deus, nós temos dentro de nós o germe divino. Nós somos luz, como Jesus dizia, vós sois luz. E quando nós, então, nas nossas experiências, fazemos o bem, a lei de causa e efeito nos diz que toda ação existe uma reação. Quando é feito o bem, nós estamos fazendo de acordo com o Filho de Deus, estamos agindo de forma adequada. Então, temos como retorno a felicidade, a paz, a alegria, o progresso. Mas quando nos equivocamos, erramos, prejudicando os outros, nos prejudicamos, nós estamos infringindo a lei divina. E temos como resultado, então, a dor, o sofrimento, a tristeza, porque não estamos agindo de acordo com a lei. Então, seguindo esses ensinamentos, as nossas aflições são um freio, é um recurso usado para o nosso progresso. Ninguém sofre sem razão, sem uma causa justa que justifique o seu pranto. Geralmente as lágrimas que hoje derramamos são as mesmas que ontem nós provocamos ao nosso próximo. A dor que ontem causamos aos outros é a dor que hoje nos aflige. Porque nós fomos criados para sermos felizes.
Nós somos criados para esta perfeição relativa, no intuito de fazermos, como somos filhos de Deus, temos o germe divino. Quando não agimos de acordo com a lei, que é a lei do amor, temos dificuldade e nos vem a dor. A dor como um freio. A dor como algo que nos impulsiona a verificar que estamos fazendo alguma coisa errada. Jesus nos deixou bem claro que o único caminho para a felicidade é o cumprimento da lei do amor. A lei do amor consiste em se colocar no lugar do outro, em fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Porque quando perguntaram a Jesus como realizar a lei do amor, Jesus disse: se coloque no lugar do outro, trate o outro como você gostaria de ser tratado, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E todas as vezes que nós agimos contra esta lei, nós estamos agindo contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é amar. Existe uma historinha, inclusive, que fala que certa vez o escorpião pediu ajuda para um sapo, que ele queria atravessar um lago. E o sapo, então, diz para o escorpião: não vou. O escorpião pediu uma carona para ir no dorso, nas costas do sapo, e o sapo disse: não, eu não sou bobo. O escorpião é um bicho traiçoeiro e a sua picada é mortal. Se eu te colocar nas minhas costas, você pode me dar uma picada e eu vou morrer. O escorpião disse: não, sapo, não seja bobo, eu estou te pedindo ajuda. Se eu te picar e você morrer, nós morremos juntos, porque eu não sei nadar. O sapo pensou e resolveu então ajudar o escorpião. Colocou o escorpião nas suas costas e foi atravessar o riacho. Quando já estava no meio do riacho, ele sentiu uma picada forte, doída. Era o escorpião que havia lhe dado uma picada. O sapo então tristemente olha para o escorpião e diz: por que você fez isso? Agora eu vou morrer e você vai morrer também. E o escorpião muito tristemente falou: é da minha natureza. E nós não somos da natureza do escorpião. Quando nós picamos o outro, quando nós prejudicamos o outro, ou quando nós nos prejudicamos, nos vem a dor. A dor como uma alavanca, como um freio, para nos dizer que nós não estamos agindo de acordo com a nossa natureza de filhos de Deus, de alguém que tem a luz dentro de si. Então, por isso que nós passamos ao nosso tempo o que fizemos os outros passarem. Quando não conseguimos detectar a razão nesta existência, é porque está em experiências passadas, porque sabemos que somos espíritos que várias vezes retornamos ao planeta para irmos nos aprimorando, para irmos aprendendo as lições, para conseguirmos chegar ao nosso objetivo da perfeição relativa. Então, nessas nossas caminhadas, muitas vezes nós erramos e não lembramos, porque Deus nos dá a gentileza e a bondade de não deixar o que lembremos do que fizemos no passado para não atrapalhar a nossa caminhada. Porque se fôssemos lembrar de tudo o que fizemos de errado, nós não iríamos conseguir continuar a nossa caminhada. Então, cada existência é como Deus nos desse um livro em branco, para reescrevermos a nossa história. As nossas experiências estão no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, então, vai mostrar tudo aquilo que a gente sabe, de certo ou de errado. Mas nós não lembramos com clareza no consciente para que não atrapalhe a nossa caminhada. Então, nós passamos pelo que fizemos o outro passar para aprendermos a lição. Porque só conseguimos saber qual é a verdadeira intensidade da dor quando nós passamos por aquela dor. E para ficar bem claro essa explicação, podemos imaginar, quando alguém nos diz que teve alguma fratura, nós podemos até identificar, entender que realmente dói muito uma fratura, mas não temos a verdadeira intensidade da dor se já não passemos por este processo. Agora, aquela pessoa que já passou pelo processo de uma fratura, sabe o quanto que é doloroso o recomeço depois de uma fratura. Então, tudo aquilo que a gente passa, que o irmão passou, nós conhecemos a dor. Então, por isso que Deus permite que a gente passe por lições e, ao nosso tempo, a mesma situação que fizemos o nosso irmão passar. Não como castigo divino, mas como oportunidade de aprendizado. Quando vemos essa situação como castigo, parece punição, parece vingança. E é difícil, é dolorido,
e não nos parece compreensível. Mas quando olhamos por um outro lado, como oportunidade evolutiva, oportunidade de entendimento, a coisa se modifica totalmente. Porque a partir do momento que compreendemos aquela situação, não vamos mais repetir. Porque aí sabemos que aquela situação não é legal, faz mal, prejudica o outro e nos prejudica também. Porque tudo aquilo que a gente infringe a lei com o nosso próximo, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Porque a nossa natureza é amar. E quando nós não amamos, nós temos problema. Então, às vezes, aquele nosso filho difícil é aquele filho que numa outra situação, numa outra existência, nós negligenciamos a sua educação. E com isso, ele acabou se prejudicando naquela encarnação. E hoje ele retorna como um filho difícil, nos pedindo uma reparação na sua educação. Outras vezes, os relacionamentos difíceis são a vítima e o algoz, que retornam para aprenderem a se perdoar e aprenderem a se amar. As doenças, a enfermidade, pode ser o mau uso do corpo. O chefe autoritário são lições necessárias da paciência, da humildade e tantas outras situações que a escola da vida nos proporciona. E Jesus já nos dizia, a cada um segundo suas obras. Então, quando agimos de acordo com a lei, o resultado positivo, benéfico, saudável, alegria, felicidade e paz. Quando agimos contra a nossa natureza, infringimos as leis divinas, nós temos o resultado que não é benéfico, é dolorido, é difícil, nos causa sofrimento, nos causa angústia, nos causa dor. Então, nós não somos vítimas de nada. Nós é que fizemos as nossas escolhas, somos os responsáveis pelas nossas escolhas. E quando nós nos colocamos no papel de vítima, isso não ajuda em nada o nosso processo. Ao contrário, só prejudica o nosso aprendizado. Porque a vítima, ela estaciona. Porque ela acredita que ela é uma injustiçada. Então ela só reclama. E ela quer que os outros resolvam o seu problema, porque ela se julga injustiçada pela vida. E isso não lhe ajuda nada, estaciona o seu processo. O sofrimento é em vão, porque não houve aprendizado. Porque o objetivo do sofrimento não é a dor, mas o aprendizado em si. A mudança do comportamento, a mudança daquela atitude, a reflexão sobre o ato feito de forma equivocada. E quando nós nos agimos como vítima, ou colocamos a responsabilidade nos outros, dificulta muito esse nosso processo. Porque quando eu acho que é o outro que precisa fazer alguma coisa, a mim não cabe nenhuma mudança. Porque quem precisa fazer é o outro. E na realidade o processo não é assim. A cada um segundo suas obras. Então cada um de nós tem a sua própria tarefa a ser executada. A sua própria lição, que só nós podemos executar. Os outros podem nos ajudar. Mas o processo de aprendizado, do esforço e da execução compete a cada um de nós. E para compreendermos isso de forma eficaz, podemos imaginar, quando nós estávamos nos bancos escolares, quando nas nossas primeiras lições lá da alfabetização, nos parecia aquilo tudo muito difícil. A professora nos ajudava, a mãe, o pai nos ajudavam em casa também, mas eles não faziam a tarefa por nós. Nós precisávamos aprender, juntar as letrinhas e aprender então formar aquela palavrinha mágica. Porque se eles fizessem por nós, nós não iríamos ter aprendido a ler. Então, houve a necessidade do nosso esforço para esse aprendizado. Espiritualmente falando, também é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. O nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso entendimento quanto à necessidade da nossa mudança, do nosso aprendizado, para aí sim termos o resultado eficaz. Porque se deixarmos para o outro, não conseguiremos ter aquilo que precisamos, que é a nossa evolução espiritual. E conta-se uma historinha que numa floresta havia dois animais que por um determinado momento da vida se encontraram e fizeram uma grande amizade. Eles não tinham nada em comum, era um cavalinho e uma borboleta.
O cavalinho, ele tinha um cabresto que limitava a sua caminhada na floresta. E o cavalinho reclamava muito daquele cabresto. Em algum momento da sua vida, alguém havia lhe colocado. Então, ele não era um bicho livre pela floresta. Ele tinha grandes limitações, grandes dificuldades. Já a borboleta não. A borboleta era livre. Ela voava por toda a floresta. E ela fez, então, esta amizade com o cavalinho. E ela todos os dias ia visitar o seu amigo. Ela não era por interesse que ela iria visitá-lo, mas era por amizade, por amor. Mas todas as vezes que ela chegava até o cavalinho, chateado, raivoso por causa do seu cabresto, mal-humorado, pedia para a borboleta ajudá-lo a carregar o cabresto. Ela até que tentava, mas uma criaturinha tão frágil, ela não conseguia. E o cavalo então ficava furioso e lhe dava um coice. Depois, passado isso, eles então conversavam durante aquele dia. O tempo foi passando e todas as vezes que a borboleta chegava, o cavalinho pedia-lhe a mesma coisa, que lhe ajudasse a carregar aquele cabresto, lhe ajudasse a tirar aquele cabresto que era pesado, que o limitava na sua caminhada. E a borboletinha todas as vezes tentava, mas não conseguia. E o cavalinho sempre lhe dava um coice. Passou-se muito tempo, até que um dia a borboleta não apareceu para sua visita diária. E o cavalinho, tão preocupado estava com o seu problema, que nem deu falta da sua amiga. Passou-se alguns meses e chegou o inverno. E aí então ele percebeu a falta da amiga. E resolveu sair pela floresta à procura da borboleta. Procurou por todos os cantos possíveis aonde ela poderia ter se escondido e não encontrou a borboleta. E ele encontra então o elefante. E ele diz que estava procurando uma amiga, a borboleta, alegre, colorida, que passeava por toda a floresta. Aí o elefante disse: "Ah, mas você não sabe o que aconteceu com ela?" E o cavalinho disse: "Não, eu esperava, ela faz tempo que ela não me visita." E o elefante disse: "Ela morreu. É que ela, todos os dias que saía para te visitar, tinha um cavalinho muito mal-humorado e maldoso que lhe dava um coice. Tantos coices ela recebeu que ela perdeu as asinhas e veio a morrer." E a gente perguntava para ela quem era esse cavalinho, porque nós queríamos ir lá conversar com ele, mas ela não dizia. Ela disse que não queria conversar sobre as coisas ruins daquele dia, ela só queria conversar sobre as coisas alegres. Então, que ela falava de você. Nessas alturas vocês imaginam, né? O drama do cavalinho, a sua consciência culposa. Enquanto isso, o cavalinho então pergunta ao elefante: "Mas ela não pediu, não me chamou nos seus últimos momentos?" E o elefante disse: "Não, nós até queríamos te avisar." Mas ela disse: não vai incomodar o meu amigo, porque ele tem um problema muito sério e que eu nunca consegui ajudá-lo. E eu não quero incomodá-lo com pequenos problemas, com problemas pequenos. Então, muitas vezes, nós agimos como o cavalinho. Temos os nossos cabrestos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, o sofrimento, os nossos freios, para que a gente então compreenda as nossas atitudes. E nós temos às vezes as borboletas, que são espíritos amigos que vêm ao nosso encontro, que reencarnam do nosso lado para nos ajudar na nossa caminhada. Mas nós, de forma mal-humorada, reclamando daquela nossa dificuldade, criada por nós mesmos, nem percebemos a borboleta que está do nosso lado querendo nos ajudar. Não aproveitamos essa oportunidade de alguém que está ali simplesmente por nos amar. E passamos, às vezes, uma existência inteira querendo que os outros retirem o nosso cabresto, que os outros resolvam os nossos problemas, sendo que o cabresto foi colocado por nós mesmos. E se alguém vai retirá-lo, se alguém vai carregá-lo, somos nós, a cada um segundo suas obras. Outras vezes, nós fazemos também o papel da borboleta. Quando então pedimos para reencarnar junto com alguém muito amado, que em algum momento das nossas existências ele ficou para trás. Ele tomou uma decisão contrária à lei divina, contrária à sua atitude, à sua natureza do bem, e ficou para trás. E nós pedimos, então, para ir junto, para ajudá-lo na sua caminhada, para que juntos consigamos o mais rápido possível atingir a nosso progresso espiritual.
E muitas vezes nós vamos passando por essa situação. Então, as nossas aflições têm como objetivo a nossa mudança. Não mudamos quando enxergamos os outros como os nossos algozes, como os outros culpados pelas nossas dificuldades. Seremos bem-aventurados a partir da compreensão de que não sofremos sem uma justa causa. E que as nossas lágrimas não representam o castigo de Deus, mas apenas o débito que contraímos no passado, de hoje ou de ontem, com a possibilidade de refazer o nosso caminho, nosso modo de ser e de agir, eliminando desta forma o nosso sofrimento. Se o sofrimento existe, é porque nós ainda estamos infringindo alguma lei. Certa vez perguntaram para Chico a respeito do sofrimento. E ele então conta uma história que diz o seguinte, que um aprendiz pergunta ao mestre que quando tem um rebanho de ovelhas, o que ele faz se uma ovelha foge do rebanho? O pastor de ovelhas então diz que ele não pode abandonar todas aquelas ovelhas para ir atrás de uma que se distanciou do rebanho. Ele manda o cão atrás dessa ovelha que se distanciou para trazê-la de volta ao rebanho. E Chico então complementa dizendo que Jesus faz isso conosco. Quando nós nos afastamos de Jesus, léguas e léguas, Jesus manda o cão do sofrimento para nos trazer de volta. Então aquilo que para nós é difícil, é dolorido, que muitas vezes, por ignorância, nos foi passado e nós acreditávamos que era castigo divino, é o cão do sofrimento que Jesus manda, para que nos puxe, que nos traga de volta ao nosso objetivo de filho de Deus, que nos traga de volta a nossa natureza do bem. Então somos bem-aventurados quando temos a mudança, quando nos temos a reforma, quando percebemos que é necessário mudar. Somos bem-aventurados quando estamos alertas, percebendo que aquilo que está acontecendo precisa ser modificado. E só vai ser modificado com a nossa mudança. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós é que não queremos mudar. Por isso que insiste. O cão que Jesus nos manda buscar, ele insiste. As lições difíceis são insistentes, até que a gente aprenda. Como diz nesse livro aqui, Alguém me tocou. José Carlos de Luca, ele comenta uma passagem de Jesus, que diz assim: ninguém remenda a roupa velha com retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas de couro. Se alguém fizer isso, as vasilhas rebentam, o vinho se perde e as vasilhas ficam estragadas. Por isso, vinho novo é posto em vasilhas novas. Isso disse Jesus, está em Marcos capítulo 2, versículo 21 a 22. E a resolução de todos os nossos problemas está necessariamente nesse ensinamento de Jesus. Por quê? Para coisas novas, novas ideias, novos comportamentos, novas atitudes, enfim, um novo modo de ser. Como afirmou Jesus, vinho novo é posto em vasilhas novas. Quase todos nós queremos o vinho novo, uma vida nova, mas utilizamos as vasilhas velhas. Pretendemos uma vida nova, mas não abandonamos as coisas velhas que estão empoeiradas dentro de nós. Não abandonamos os nossos vícios. Queremos uma vida nova, vinho novo, mas continuamos agindo da mesma forma, vasilha velha. Arrebenta o vinho, arrebenta a vasilha, não dá certo, porque é necessária a mudança. Tudo que é novo precisa de uma vivência nova. Não raro, quando adoecemos, pretendemos a cura, vinho novo. Porém, continuamos mantendo o mesmo comportamento que nos levaram à enfermidade, vasilha velha. De nada adianta o esforço da espiritualidade amiga.
De nada adianta, muitas vezes, os medicamentos pelos quais nós tomamos, que só nos auxiliam, só remediam, mas não resolve o nosso problema. Porque continuamos com as mesmas atitudes que nos levaram à doença. Não é raro observarmos que as pessoas, por exemplo, que têm problema de pressão alta, hipertensão, vão ao médico, fazem uma dieta alimentar com pouco sal, vinho novo, certo, correto, mas continuam com o mesmo comportamento violento, agressivo, sem paciência, coléricos, vasilha velha. Então, continuam tendo a sua causa da pressão arterial alta, é o seu comportamento. Porque sabemos que quem pensa, quem age, é o espírito. E é esse que precisa se modificar, é esse que precisa mudar. A nossa evolução só acontece através da nossa mudança de comportamento. Então, todas as vezes em que nós insistimos com o mesmo comportamento que já não está sendo certo, precisamos mudar. Precisamos ter um outro foco. Se não está dando certo desta forma, é porque não estamos agindo da forma correta. Dr. Bezerra, quando esteve na Terra, ele disse que se preocupava muito com a saúde das pessoas. Ele queria trazer tranquilidade, saúde para todas as pessoas. E ele, no mundo espiritual, comenta que ele não compreendia por que ele não conseguia isso. Muitas pessoas, por mais que ele tentasse, ele não conseguia, não tinha sucesso. No mundo espiritual, então, com uma visão mais aberta, com uma visão geral de tudo, ele consegue compreender que, na verdade, o paciente não queria a cura. Na verdade, o paciente não queria ficar são, porque ele continuava com o mesmo comportamento doentio que lhe causou a doença. Então, os medicamentos nos auxiliam, mas nós precisamos fazer a nossa parte com a mudança do nosso comportamento. Quando nos afastamos de Jesus, ele manda o cão do sofrimento para nos colocar nos trilhos. E desta forma, então, procuramos a religião, vinho novo, correto, mas não modificamos em nada o nosso comportamento. Escutamos os ensinamentos do Mestre e continuamos vivendo de forma equivocada, vasilha velha. Então, quando sentimos alguma dificuldade, nós vamos à procura do ensinamento de Jesus. Porque sabemos que só através do ensinamento dele que vamos conseguir a paz, que vamos conseguir a felicidade da qual nós tanto procuramos. Então, nós vamos através da religião, que é o religare, encontrar Deus, é onde ali se discute os ensinamentos de Jesus. E nós vamos conversar, então, sobre nós agora, neste momento, aqui na doutrina espírita. Qualquer religião tem como seu objetivo falar sobre as cristãs, sobre o ensinamento de Jesus. Mas como estamos aqui num templo espírita, vamos falar, então, de nós virmos na casa espírita. Costuma-se dizer que a gente vai numa casa espírita por duas razões, ou pelo amor, ou pela dor. E a maioria das pessoas, a gente costuma dizer, muitos de nós, viemos pela dor. São poucos os que vêm pelo amor. Então, chegando na casa espírita, nós queremos ajuda. Nós queremos consolo para as nossas dores. Então, nós aprendemos, nos é orientado que precisamos assistir às palestras. E aí nós viemos, mas de forma equivocada, nos falam também que dentro de uma casa espírita, além da palestra, nós recebemos o passe. O passe são energias positivas, são fluidos que vão nos ajudar na nossa caminhada. E nós viemos com a ânsia de resolver os nossos problemas. E muitos, então, vêm na casa espírita à procura apenas do passe. O passe é importante, ele é um recurso que nos ajuda bastante, mas não é só o passe. Nós precisamos fazer todo o complemento do tratamento dentro de uma casa espírita. E começamos, então, na nossa entrada aqui dentro. Não sei se vocês perceberam, antes de começar o nosso horário, a gente já começa com uma leitura, para que possamos nos harmonizar. Porque o nosso dia a dia, a gente se desarmoniza demais. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações equivocadas, imaturas, porque somos crianças espiritualmente falando, e criança faz bobagem. Então, durante o dia, nós vamos traquinando bastante. E aqui, então, é o momento do recolhimento. Aqui, a espiritualidade está
a nos esperar, para que possamos receber o tratamento do qual nós necessitamos. Mas para isso nós precisamos estar abertos a este tratamento. Então é feita uma leitura para essa harmonização. Depois da leitura, a gente faz uma oração, para continuarmos sintonizando com a espiritualidade superior que já está aqui nos ajudando. Depois disso, vem alguém aqui na tribuna para nos falar dos ensinamentos de Jesus, para nos colocar alguma situação, para nos proporcionar a reflexão. E depois, sim, nós temos o passe, que é benéfico, que é saudável. Só que nós precisamos passar por esta etapa. E gostaria até de elogiar, porque vocês que estão aqui, percebi que antes das 8 já estavam todos aqui. A maioria chegou até antes do horário. 5 minutinhos, a casa já estava cheia. Isso é legal. Isso mostra comprometimento. Isso mostra vontade de querer aprender. Porque nos entristece quando percebemos que a pessoa já chega no meio do trabalho, já desperdiçou. Já não vai conseguir o tratamento completo, porque o tratamento completo consiste a nossa harmonização, a palestra aqui na frente, e depois se combina com o passe e a água fluidificada. E essas pessoas que estão aqui na plateia estão de parabéns, já mostra vontade de aprender. Feito isso, então, nós temos o vinho novo, quando viemos aqui na casa à procura destes ensinamentos, mas precisamos mudar a nossa vasilha. Aquilo que é falado aqui, nós precisamos utilizar para a nossa reflexão, para a nossa mudança de comportamento. Precisamos trabalhar com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança, para aí sim, vinho novo em vasilha nova. E aí conseguirmos o sucesso do qual nós almejamos tanto. Porque o sofrimento que bate na nossa porta é convite à renovação. Renovar é uma ação nova, um jeito diferente de ver, entender e fazer as coisas. É claro que existem algumas áreas da nossa vida que vai tudo bem. São áreas em que nós já estamos acertando. Já estamos conseguindo agir de forma certa, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso entendimento. Mas aquelas áreas em que não estão bem, são áreas que nós precisamos prestar atenção. É ali que a lição precisa ser aprendida. E quanto às diferenças sociais de que Jesus fala nessa mensagem, nessa passagem, entre ricos e pobres, é que a matéria, o que ele quer nos explicar, que a matéria tem um peso muito grande sobre nós. E a riqueza possibilita mais facilmente o desvio para o orgulho e a vaidade, que são grandes dificuldades que nós temos ainda. Enquanto que a pobreza, as dificuldades materiais, tendem a levar o espírito à humildade em relação a Deus e aos outros também. A prova da riqueza, ela é mais difícil que da pobreza, por causa do fascínio que a riqueza proporciona. Então, nessa passagem, Jesus não quis fazer uma distinção entre as pessoas, entre a situação financeira de rico ou pobre, mas Jesus quis nos dar um alerta. Cuidado com o fascínio da matéria. Cuidado com aquilo que você precisa melhorar. E o Evangelho nos diz que a prova da riqueza, por essa facilidade, por esse fascínio que ela nos proporciona, ela é mais difícil. As duas o são, mas a riqueza ela é bem mais difícil. E poucos de nós conseguem sair da prova da riqueza com sucesso, por causa dos fascínios que nós ainda temos dentro de nós, que acabam então nos arrastando para o erro e o engano. Portanto, somos bem-aventurados, porque temos problemas a resolver. Porque assim vamos nos harmonizando com a lei divina que ontem desprezamos. E por meio do esforço que realizamos para superar os obstáculos que nós mesmos criamos, nós vamos crescendo. E quanto mais crescimento conseguirmos realizar, mais alegria e felicidade seremos capazes de sentir. Jesus não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas nos deu a esperança de dias melhores. Enfrentar dificuldades, perdas, obstáculos é inevitável. A dor nos humaniza, nos torna humildes e fraternos em relação à dor do próximo, que nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida.
às quais, na maioria das vezes, nós nem damos valor, nem observamos. Não raras vezes, é num leito de hospital que aprendemos a valorizar a saúde. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela já não está mais no nosso convívio? As carências materiais são as grandes molas do nosso progresso, pois por meio delas nós somos convidados a desenterrar os nossos talentos. Cabe a nós aproveitarmos as oportunidades que a vida da escola nos proporciona para melhorarmos e traçarmos novos projetos, projetos de sucesso, para que possamos atingir a nossa natureza. E aqui ainda fazemos um parênteses. Sabemos, escutamos muito, os livros, as obras nos mostram, os espíritos amigos vêm nos alertar. Nós já estamos num processo que não dá mais para ficar para trás. Precisamos avançar. O planeta, nós, precisamos progredir. Porque já ficamos muito tempo parados. Jesus já esteve conosco há mais de 2000 anos, nos trazendo esses ensinamentos. Já está na hora de praticarmos esses ensinamentos do Mestre. Nenhum progresso ocorre sem o nosso esforço. Então precisamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece, das borboletas que estão no nosso lado nos ajudando, das casas espíritas, das religiões, enfim, das obras, dos ensinamentos. Jesus que esteve entre nós, não como equivocadamente acreditávamos para pagar todos os nossos pecados, mas para nos ensinar a viver de forma correta. Agora chegou o momento de realizarmos aquilo que depende de cada um de nós. O conhecimento, nós já o temos. Precisamos agora executá-lo. Porque estamos há muito tempo apenas com o conhecimento e deixando que as coisas sejam levadas. Precisamos aproveitar as oportunidades que a vida nos proporciona para sermos melhores. E para encerrar a nossa conversa, nós vamos ler um poema, porque não sabemos declamar, do professor Hermógenes, que tem como título Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar. E mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir ver a treva e a trave em meu próprio olho, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia, para minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz, para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie, para que possa embeber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim. Se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar,
reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz. Se ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido, com a importância que me dou. Se ao fim dos meus dias continuar, sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo, que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada, dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia. E serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante do meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida, inutilmente ocupado o tempo, o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Então era essa a nossa conversa dessa noite. Peço ajuda aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que nos ajude a atingir esta meta, a meta da nossa evolução, do nosso progresso. Que possamos, através desses ensinamentos do Mestre, através das oportunidades da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos conforta, que nos mostra qual o caminho a seguir, que possamos nós fazer a nossa parte, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece, para que, como diz ele, no fim, possamos atingir a nossa meta. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Loreni, pelas palavras. Por certo, calarão profundamente cada um de nós. A doutrina espírita, não vou fazer palestra de novo, realmente é uma das religiões que mais nos esclarece, porque ela não é feita nem de magia, nem de milagres, nem de rituais. É a única que explica, através da reencarnação, os nossos males atuais. Porque se nós acreditarmos, se aqueles que vêm a casa a primeira vez deverão saber de que nós somos espírito, perispírito e matéria, cada corpo que nós aqui hoje possuímos foi moldado por nós próprios, para essa existência, para que possamos nos soerguer dos malefícios, das viciações de outrora. Por isso a doutrina espírita é de esperança, não é de tristeza. Então cada pessoa, cada um de nós, que adentra um local em que nós professamos a doutrina dos Espíritos, nada mais é do que a relembrança, a renovação dos ensinos de Cristo. Se nós não tivermos essa fé necessária, nós realmente sucumbiremos novamente nessa existência. Essa misericórdia divina nesta reencarnação é a necessária que temos para mais uma vez e pela oportunidade de sermos melhores. Por isso, aproveitemos.